nome de Jesus. Agora fique de pé, toda a igreja, todos se embora. Estenda a tua mão santa, abençoada, bondade, e vamos orar para a serva do Senhor. Deus querido, Deus amado, o Senhor Deus do exército, em nome do Senhor Jesus, Jesus querido, Jesus amado, usa como o Senhor já usou aqui, usa como o Senhor já usou em todo lugar, usa o Senhor mandou enviou, usa um pouquinho mais desta noite, Jesus querido, ela já sabe, Jesus querido, que o Senhor colocar sobre a boca dela, que seja a bênção cadeada, pode falar, porque somos como ela, chamada, escolhida do Senhor, para ouvir o que o Senhor tem para falar através da tua serva, e que através dela, Jesus querido, Deus amado, que o Senhor abençoe cada um de nós, com a nossa família, em toda a nossa parentela, e que através dela mesmo, abençoe ela, Jesus querido, a família, a parentela dela, e dá vitória para ela em tudo, em nome de Jesus. Vamos receber a serva do Senhor, com a grande salva de glória do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Deus, eu trago a paz do meu pastor José Santana, eu vim debaixo da bênção dele. Não pude estar no culto de domingo lá, mas eu mandei mensagem para ele, expliquei e vim debaixo da bênção dele. Eu trago a paz do meu esposo, ele não pôde estar aqui, porque ele teve que ficar com as crianças. Está um pouquinho gripado, eu achei melhor deixar lá. E eu louvo, agradeço ao pastor José, ao pastor Elber, que me fez o convite, a confiança, amém? Agradeço também a vida da minha cunhada, de Evangelisa Lu, o Valmir, que tem sido sempre um canal de bênção nas nossas vidas, tem nos ajudado bastante, louvo pela vida dos irmãos que aqui estão presentes. Eu tenho, desde que o pastor me fez o convite, eu orei a Deus, falei com Deus. A palavra, muitas das vezes a gente folheia a Bíblia, fala, Deus, o que eu vou levar? E de repente você fica, Senhor, o que a tua igreja precisa? E a gente vê uma palavra e depois Deus vai ministrando no nosso coração, Eu estava ali, Deus colocou uma palavra ao meu coração diante dos louvores, do que o pastor, na oportunidade, falou, e Deus foi colocando ali no meu coração, algo para mim trazer para a igreja, e ao decorrer os irmãos vão entender, amém, onde o Senhor quer chegar, porque antes de cortar para vocês, corta para mim, que estou aqui, é tudo um aprendizado, e é tão bom a gente estar na presença do Senhor e aprender. Eu gosto, seja bênção, ou seja algo que o Senhor corrige, é gratificante, porque o Senhor, Ele corrige todo aquele que Ele ama, assim diz a palavra do Senhor, e é algo que nos edifica, aleluia, Jesus. Eu quero já compartilhar com os irmãos em Mateus, aleluia, Jesus, no seu capítulo 7, versículo 24, aleluia, Jesus, glória a Deus. Mateus, capítulo 7, versículo 24, é um texto conhecido, amém, glória a Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus. Quantos irmãos vão encontrando? O inimigo, ele luta bastante, foi uma luta para mim estar aqui. Eu fiquei doente 2 vezes, de repente, depois do convite, e esses dias não estava nem descendo nada da minha garganta. Deu 2 coisas aqui do lado, e hoje, antes de eu vir, eu estava ali estudando, e aí meu esposo foi fazer um chá e deixou ali, meu filho de 1 ano virou tudo nele, o chá quente. E aí eu louvo a Deus pelo livramento, porque eu olhei assim, ficou tudo vermelho. Eu falei, meu Deus, será que vou ter que levar esse menino no hospital? Eu falei, Jesus, eu já falei que eu vou pregar, e eu falei assim, eu vou. Olha assim, Senhor, guarda meu filho. E ali, graças a Deus, antes de eu vir, ele já não estava mais vermelhinho, Meu inimigo não vai me impedir, porque eu e é uma luta travada. A gente, para levar a palavra, é uma luta que a minha mãe, agradeço ela também, sempre está me ajudando, sempre está orando por mim. Ela sabe, é uma luta muito grande quando eu vou pregar na igreja ou em qualquer lugar. É difícil, mas o Senhor é maior, O Senhor é aquele que está conosco. Amém? Vamos achar no Mateus capítulo 7, o seu versículo 24. Tem por título A Casa na Rocha e a Casa na Areia.
casa, porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos, combateram aquela casa, e ela caiu e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Amém? Pode ser sentado. É uma passagem, aleluia, glória a Deus, bem conhecida, né? Eu creio que os irmãos já ouviram falar. O Senhor Jesus, ali no discurso dele, onde ele falava, ali ele já vai, e o Senhor ele costumava falar muito também, né, por parábolas, aleluia, Jesus, glória a Deus, e me chama a atenção, em especial, nessa parte, a casa edificada sobre a rocha e sobre a areia, aleluia, Jesus, glória a Deus, porque o Senhor, ele vai fazer uma comparação, né, sobre aquele que, aleluia, que é o homem prudente, aquele que escuta a palavra dele, né, ele assemelha ao homem prudente, somos, aleluia, Jesus, glória a Deus, ele faz duas comparações, e aquele que, aleluia, não escuta a palavra dele, mas não pratica, trazendo para os nossos dias, aleluia, Jesus, glória a Deus, estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor, né, aleluia, Jesus, glória a Deus, só que existe a parte, aleluia, do homem insensato, que você pode estar no culto, escutando aquilo que o Senhor fala, aleluia, Jesus, só que Jesus, ele compara aquele que escuta as minhas palavras e não pratica, eu vou comparar ao homem insensato, porque escuta o que o Senhor está falando, aleluia, Jesus, ele usa o seu pastor para falar, para advertir, ele usa um pregador, aleluia, Jesus, ou até mesmo em sonho,
Aleluia, porque o Senhor, Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Nós mudamos. Eu posso estar aqui hoje e amanhã eu posso estar diferente. Eu sou falha. E por isso que a nossa fé não tem que estar firmada no homem, porque hoje eu estou aqui, amanhã eu não sei. O amanhã pertence a Deus. Mas o Senhor não. Independente do que nós fizer, Ele vai continuar estando aqui, vai continuar sendo o mesmo. Ele não vai mudar. Eu e você vamos mudar, mas Ele não vai mudar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. E nós precisamos entender, aleluia, Jesus, que precisamos nos firmar, igreja, porque nós vivemos num tempo do fim, estamos caminhando. Aleluia, Jesus, a volta de Jesus, às vezes muitas pessoas não dão mais crédito, mas nós vemos, nós não precisamos nem
Deus, qual é o propósito nisso? Eu não aguento. E uma vez eu lembro que Deus usou uma pastora e falou assim: olha, o chamado é doído, é assim. E muitas das vezes eu penso, igreja, o que a gente passa hoje não chega nem perto do que aqueles homens passaram, do que Jesus passou. E muitas das vezes, por menos, a gente fica querendo desistir. A gente coloca o porém em tudo. Ah, Senhor, mas eu estou assim, eu não vou, mas aleluia, Jesus. Gente, mas a vida não é fácil. Jesus falou que não seria. Jesus falou: vocês vão pregar, vocês vão viver a vida, vocês vão ser cristãos, vai ser tudo fácil. Não, Jesus disse ao contrário. Jesus disse que não seria fácil, aleluia, Jesus. E muitas das vezes, se a gente for olhar para a Bíblia, aleluia, muitos dos servos do Senhor, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram para fornalhas por não se dobrar diante de uma imagem, por permanecer fiel a Deus. Eles não ficaram livres, mas só que o Senhor passou com eles. E é assim na minha e na sua vida. Muitas das vezes existem situações que nós vamos passar, mas o Senhor vai passar com a gente, porque o Senhor não nos chama para nós sermos envergonhados, igreja. E aleluia, Jesus, o que o Senhor nos dá, aleluia, Jesus, é conforme aquilo que nós podemos suportar. O Senhor nunca vai dar algo que vai te deixar desanimado, caído, que você vai sair da presença de Deus, porque tudo que vem sobre a nossa vida é para o nosso crescimento. Ainda que você não entenda hoje o que você passa, porque eu já questionei muitas vezes: Senhor, mas por quê? Mas Senhor, assim eu faço, olha só como é que está. Só que o Senhor, aleluia, Jesus, glória a Deus, é assim que Ele trabalha no nosso crescimento. Imagina se fosse tudo fácil, não é, igreja? Mas nisso o Senhor nos fortalece para a gente subir, aleluia, um degrau espiritual, para a gente entender, para a gente ter experiência para ajudar outros. Imagina um crente sem experiência, sem história, porque hoje o que você passa, você vai poder estar aconselhando uma pessoa, um novo convertido que sentar aí, você vai falar: irmão, eu já passei por isso, fica e faz, vai passar, porque nenhuma vida é para sempre. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Nada, igreja, a única coisa que é para sempre é a palavra do Senhor. Essa nunca vai passar, porque o Senhor fala: passará céus e terra, mas a minha palavra não há de passar, ela vai permanecer. Aleluia, Jesus. E a palavra do Senhor que nos conforta, igreja, é ela que nos ensina. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu louvo o Senhor, porque eu falo assim: Deus, eu nem sei como que o pastor me chama, porque eu não sei pregar, mas eu amo falar, sabe, da palavra do Senhor, porque isso, ao mesmo tempo que eu ministro para vocês, isso me ensina, me fortalece, porque muitas das vezes é doído, igreja, só Deus sabe, né? Às vezes a gente está ali: Senhor, entra com providência nisso, eu preciso de uma resposta daquilo, e o Senhor, enquanto você faz, enquanto você está aqui, o Senhor está trabalhando lá. Aleluia, Deus. O Senhor, Ele trabalha nos mínimos detalhes, como louvou, aleluia, Jesus, glória a Deus, da missionária Rosângela, que louvou no silêncio, né? E às vezes a gente acha que Deus até esqueceu. Você, às vezes está no culto e Deus fala com o pastor: mas e eu, Senhor? Porque não é tempo, Deus trabalha no silêncio, mas Ele está fazendo. Ele só não está falando, mas Ele está fazendo, Ele está trabalhando, Ele está agindo. O Senhor, Ele não dispensa ninguém de mão vazia, não é à toa. Aleluia, Jesus. Você pode pensar: eu vim para o culto. Não, eu falo, irmãos, eu congrego ali, tem vezes que a minha igreja tem bem menos, isso bem menos mesmo. Sabe, eu falo: ai, que maravilhoso, olha a oportunidade que Deus me deu, a gente está vivo, está com saúde. Tem vezes que a gente não está bem, mas não tem problema. Mas a gente não está no hospital, a gente está lá. Aleluia, Deus é grande, igreja, a gente está lá. E tudo é oportunidade. Não me importa se tiver só os pastores, se tiver uma pessoa, o mais importante é Jesus estar aqui. Então, não tem problema. O Senhor, Ele trabalha, porque muitas das vezes a gente vê aquelas igrejas cheias, mas temos que estar cheios de Jesus. Nós temos que estar com a quantidade das pessoas vazias. Da mesma maneira, sai, não mudou nada. Não, a gente precisa ter a ciência. Eu gosto, igreja, quando um pregador está pregando, eu gosto de absorver a palavra, eu gosto de refletir, ver o que isso, falando: Senhor, aonde que eu preciso mudar? Aonde que está? Porque essa igreja, nós somos um ser humano constante, precisamos todo dia mudar, todo dia melhorar, todo dia Deus me dá graça, porque se a gente falar que é fácil ser cristão, não é fácil, porque existe muita renúncia, muitas coisas que a gente tem que falar: Senhor, eu quero isso, mas não é do seu grado, então eu preciso tirar. E não é fácil, igreja, eu falo para vocês que não é, mas o Senhor é tão bom, tão paciente, igreja, conosco. Olha como que Deus é maravilhoso. Eu falo: olha aí, a gente daqui a pouco vai embora, eu falo: Senhor, esse pessoal fala: vai para nossa cama, deita ali porque tá frio, e eu falo assim: por mais que a gente
senta e a gente parece que é destinado, o Senhor, Ele quer o nosso bem, mas a gente sempre quer ir por outro caminho, né? Aí a gente fica ali, aí Deus fala, peraí, deixa eu dar uma apertadinha para Ele voltar pro lugar. Porque o Senhor, Ele não quer perder a minha e a sua alma. Os tempos estão aí. O Senhor, Ele quer que nós nos aproximamos, igreja, porque para a gente suportar, para a gente vencer as tempestades, as situações da vida, nós precisamos estar com o Senhor juntinho, precisamos orar. Porque imagina, se a gente não ora, a gente vai ficando fraco, porque a nossa ligação com Deus é oração. A gente precisa disso. Não tem como. Jesus fala em Lucas 18 sobre o dever de orar e nunca desanimar. Né? A gente precisa orar, não desanima, nem que seja. Você não está bem hoje? Senhor, não estou bem, está tendo palavra. Chora, ora em pensamento, não importa, mas ora. Nem que seja um minuto, não deixa essa ligação. Me lembro uma certa passagem, aleluia, Jesus, glória a Deus, em Mateus 15. Fala quando Pedro está afundando, que ele vê Jesus sobre as águas, os discípulos se assustam, vai um fantasma. Jesus fala, não sou eu. Pedro, vá, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá ter contigo. Então vem Pedro. E Pedro, ele está indo bem, ele está indo, ele vai, mas quando a Bíblia relata que ele, quando ele sente os ventos contrários, a tempestade, ele vai afundando. E somos assim na nossa vida, a gente está indo bem, mas aí quando as provas vêm, que começa a vir, aí a gente vai, Senhor, me ajuda, Senhor, eu não aguento, Senhor. A gente precisa focar em Pedro. A gente não é diferente de Pedro. Tem muitos pregadores, mas Pedro viu que era Jesus. Não, mas a gente é assim também, porque Deus está falando, a gente vai para o culto, Deus usa o seu pastor, usa o pregador, eu estou com você, confia em mim. No outro dia a gente, não está vendo mais, Deus, então a gente não está confiando. A gente é assim, igreja. É a graça que a gente precisa pedir para Deus. Deus, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa confiança no Senhor, porque o Senhor é o Deus que a gente vê aqui na Bíblia inteira, que a gente vê os feitos dele, mas a gente continua se limitando que o que ele fez aqui, ele não vai fazer na nossa vida, sendo que ele já falou, eu vou fazer, mas a gente Senhor, mas está demorando, e a gente não sabe fechar a boca. Assim, a gente tem que falar, se o Senhor disse, está falado, acabou. Não foi o homem que falou para mim. Se fosse o homem que falou, vou fazer isso. Aí ele falou, não sei se vai fazer, mas se for o próprio Deus dizer, eu vou fazer, então ele vai fazer. Aleluia, glória a Deus, ele vai fazer. O problema, como eu disse no começo, o problema, sabe, que está em nós, é na gente. Eu falei, Deus, tem coisa que eu não recebi, o problema está comigo. Porque se eu me dispusesse a permanecer na posição que o Senhor me falou, se eu falei, eu vou fazer, eu ficasse quieta, se o Senhor vai fazer, então eu só vou adorar. Eu só vou adorar porque a gente tem que adorar antes de acontecer, porque a gente tem que adorar, como diz o louvor, não pelo que ele faz, é pelo que ele é. A adoração já é dele. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então Deus, ele não é limitado, a gente somos limitados, né? Então a gente tem que entregar, e muitas das vezes a gente entrega hoje, amanhã a gente tira. E eu falo, não, mas não é assim. O Senhor, ele não trabalha na ansiedade. A gente tem que falar, para quem a gente está pedindo é pro Todo-Poderoso, não é pro homem. Aleluia, né? Ele promete, aí amanhã já fala, não deu não, hoje não vai dar que eu tenho um compromisso. Deus, não. Ele falou, tá falado, a palavra dele, eu só tenho assim a agradecer. Independente, irmão, das lutas que a gente tem, agradece em tudo. Aleluia, Jesus, glória a Deus, em tudo. Não confia, vamos depositar a nossa confiança, aleluia, no Senhor, porque em Jeremias 17, versículo 5 vai dizer, maldito é o homem que confia no homem. Porque muitos perecem, muitos caem, porque coloca sua confiança no homem, não é em Deus. A nossa confiança tem que ser no Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus, nós temos que confiar na palavra do Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus, não no que o homem nos diz. O homem é falho, aleluia, mas Deus, ele nunca vai mudar. Aleluia, ele nunca vai falhar. Aleluia, Jesus, glória a Deus, ele sempre vai permanecer fiel. Ele sempre, ainda que nós sejamos infiéis, ele vai permanecer da mesma maneira. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E o fato, aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia, de a gente só permanecer na obediência, né? Porque como diz o texto, aleluia, Jesus, glória a Deus, o homem prudente representa, aleluia, Jesus, quem põe a palavra de Deus em prática e constrói sua vida sobre a rocha. Então, sermos prudentes, sermos obedientes, que as bênçãos do Senhor automaticamente, aleluia, vai chegar
fala, espera, espera. Se o Senhor fala, não vai por aí, não vá. Espera no Senhor, descansa seu coração. Eu sei que muitas das vezes tem coisas que a gente quer fazer, tá, mas eu queria assim, Deus. Muitas das vezes a gente meio que se frustra, né? Mas só que o caminho melhor do Senhor, os planos melhores é dele, porque a gente não consegue ver nem o que vai acontecer daqui a alguns segundos. O Senhor, ele sabe. Muitas das vezes algo que não aconteceu na sua vida, e muitas das vezes a gente se frustra, mas foi por causa que é um livramento do Senhor. Muitas das vezes a gente pensa, Senhor, não deu certo, mas só que a gente não sabe, mas o Senhor sabe, ó, não deu certo, porque aquilo não ia ser bom para você. E o Senhor, ele chega primeiro, né? Ele nos avisa, e eu louvo por a gente ter um Deus assim, porque o Senhor, ele antes nos avisa de acontecer. Imagina se nós fôssemos e Deus não falasse nada, como seria pra gente, né? E Deus é tão bom, igreja, que independente do que a gente esteja passando, o Senhor, ele sempre vem com a resposta. O Senhor, ele sempre chega, o Senhor sempre fala, o Senhor sempre avisa. Olha o cuidado de Deus conosco. Como que a gente não vai adorar um Deus, independente do que você esteja passando hoje? Um Deus que cuida de você, que cuida dos teus, da tua família. Porque tantas vezes não é porque às vezes a gente está doente que Deus esqueceu a gente. Nós temos que existem coisas que é necessário a gente passar, existem situações que é necessário você passar, mas ela não vai te matar, ela não vai te envergonhar, ela não vai permanecer para sempre. É só uma fase, é só um aprendizado, é um ensinamento do Senhor, é só uma prova a qual nós temos que passar, porque nós sabemos que a vida do cristão é constante de provas, mas também tem as vitórias, igreja. Deus nunca vai deixar você só na prova. Aleluia, Jesus. Deus vai dar vitória. O Senhor, aleluia, Jesus, glória a Deus, ele tem tantas promessas boas para mim e para a sua vida, só que só precisamos estar na posição que o Senhor quer. Muitas das vezes eu falo para vocês, é difícil, eu fujo bastante, eu não vou mentir para vocês, eu fujo bastante mesmo, só que por esses dias Deus me pegou para ser melhor não, eu vou, mesmo que eu não souber falar, nem que seja para subir e falar, Jesus te ama, Deus é bom, eu vou falar, aleluia, Jesus, porque muitas das vezes, igreja, eu não sei, muitos de nós pensam assim, às vezes a gente, pastor, a gente fica sentido, né, a gente vê aqueles pregador pregando, aqueles irmãos que tem a voz e falam, ai meu Deus, ixi, olha, eu não sou nada, e igreja não é, Deus usa cada um de uma maneira, se Deus deu para ele aquilo, é dele, Deus usa ele assim, se Deus deu para o pastor assim, cada um tem o seu valor para Deus, imagina se todo mundo fosse igual, se todo mundo fosse usado da mesma maneira, não se diminua por causa disso, porque o problema não está de você pregar bonito, louvar bonito, não, é de a gente viver, porque se eu conseguir viver o que eu prego já está muito bom. Aleluia! Eu louvar muito bonito, pregar, e eu não viver nada, só as palavras. Então, se atente assim, não se atente assim, às vezes, meu Deus, eu errei ali na igreja, não. Você cantou de todo o seu coração para Deus, com toda a sua sinceridade, com toda a sua adoração, o Senhor, ele aceitou, não tem essa. Eu não, igreja, porque nós vivemos num mundo do qual as pessoas só vê o status, né? E não é assim que Deus age, não é assim que Deus vê. Ele vê a nossa sinceridade diante dele. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Que seja, se Deus te deu um pouquinho, seja grato, porque aleluia, não tem, mas aquele irmão, é dele, Deus usa ele daquele jeito. Você é você, Deus usa do seu jeito e você não é menos por isso. Porque vamos pegar aquilo que o Senhor nos deu, que seja um pouquinho, e vamos multiplicar, e vamos fazer o nosso melhor para ele. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Porque o Senhor, ele não está preocupado com nada bonito, porque se fosse assim, não, ele está preocupado da gente ser adoradores, como dizem João, que adora espírito em verdade. É o que está faltando, é a gente ser cristãos de verdade. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Não coisas bonitas não atraem os olhos de Deus, mas a sinceridade, o coração quebrantado. Aleluia, Jesus. Seja simples naquilo que o Senhor colocou para você, o dom que o Senhor te deu, que seja de pôr uma água, que seja de varrer o chão, que seja o que for, o que o Senhor colocou no Senhor, tudo é obra para Deus. A obra para Deus não é só o microfone e pregar. Obra para Deus é tudo. Se você
aleluia, não de reclamações, murmurações, mas o que você vier fazer para o Senhor, o culto que você vier prestar com amor, e o que o Senhor vier falar, o que o Senhor liberar no altar, que seja os seus pastores, um pregador, escuta a voz de Deus e começa a ter uma perspectiva. Senhor, me ajuda, eu não consigo sozinho, me ajuda a melhorar nisso, porque eu me reflito, Senhor, essa palavra foi para mim, mas me ajuda, porque sozinho eu não posso. Desce em mim, nada podeis fazer. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então, aleluia, que os irmãos possam guardar essa palavra no coração de vocês. Como eu disse, eu não sou pregadora, não sei, mas o que o Senhor colocou no meu coração, eu transmiti para os irmãos. Eu estou muito feliz pela oportunidade, já agradeço novamente pelos pastores, pelos irmãos, amém. Que Deus abençoe vocês e que vocês ficam firmes na rocha. Vamos ser prudentes e escutar e praticar a palavra do Senhor, aleluia, e vamos nos focar em ajudar o nosso irmão e olhar menos, né? E olhar para o Senhor, né? Que é o autor e consumador da nossa fé. E assim eu agradeço. Aplaude, isso, aplaude. Glória. É isso. Pregou com calma, mas pregou com graça. E falou que muita gente não tem coragem de falar. Mas continue usando. Sabemos que é disso que nós gostamos. Eu e o pastor José gostamos disso. De gente que vem e prega aquilo que Deus dá ordem, aquilo que Deus direciona, ministra aquilo que Deus coloca no coração. Pregador assim, e nós vamos chamar mais vezes em nome de Jesus. Quando eu crescer, eu vou ministrar assim também, tá? Deixa eu crescer, mas eu estou feliz. Quando eu crescer, eu ministro assim. Deus Ele abençoe poderosamente. Meus irmãos, passando os anúncios, avisos, nessa quarta-feira, não temos nada. Quinta-feira, reunião e ensaio com todo o grupo unificado. Eu já tenho pedido na minha forma, mas continuo usando cada vez mais. 7h30. Ah, é verdade, é feriado, meus irmãos. Vamos tentar chegar um pouquinho mais cedo. É feriado, vamos tentar chegar aqui umas 7 horas, que aí a gente consegue até esticar um pouquinho, porque antes do ensaio tem que ter essa reunião. Bem lembrado, Deus abençoe a vida da minha digníssima. Como vai ser feriado, vamos ver se a gente consegue aproveitar esse feriado. Está aqui na quinta-feira no ensaio, 7 horas da noite, tá bom? 7 horas para ser. Pô, chega, não tem problema não. Tá bom, não tem problema não. Tá? Aí o que eu passar antes de você chegar, depois, logo em seguida, eu já te passo, tá bom? Assim que acabar. Então, 7 horas, o ensaio, reunião e ensaio com o grupo unificado. Então, todos os obreiros, todos os líderes, toda a igreja que vai estar aí no grupo unificado, com a ausência da nossa irmã auxiliadora, irmã Maria e missionária Bruna, a irmã auxiliadora e a irmã Maria por causa da idade, missionária Bruna por causa que vai estar trabalhando, então não vão poder estar, mas assim depois a Vanessa vai estar passando para a avó, auxiliadora, eu depois vou estar conversando com a nossa irmã Maria e o pastor Josivan vai estar passando aquilo que for direcionado aqui para a missionária Bruna, tá bom? Então, lembrando aos irmãos, todos têm que estar aqui, tanto para a reunião quanto para o ensaio junto com o grupo unificado, porque já está chegando o dia 19, 20 e 21, já é o nosso congresso, nosso 4º aniversário da igreja Pentecostal Vencedores em Cristo. Estamos gratos ao Senhor, estamos alegres até o tanto com Deus, porque até aqui Deus tem nos sustentado, tem nos fortalecido. O vento vem, balança, mas o barco permanece, a porta permanece aberta e o nome do Senhor continua sendo glorificado ao nome dele, graças a Deus, tá? Então, sábado nós vamos estar, sexta, pode ir aqui, tá, né? Sexta, culto de libertação, tá bom? Vou estar mandando lá no grupo quem vai estar na direção, quem vai estar ministrando. No sábado nós vamos estar indo para Franco da Rocha. No sábado vamos estar lá em
está avisando mesmo que vai para Franco da Rocha, para ele estar providenciando veículo para a gente poder estar indo lá, glorificar, exaltar e bendizer o nome do Senhor. Domingo, culto de Santa Ceia, onde nós vamos participar do corpo e do sangue de Cristo. Então, os irmãos que são batizados, é obrigatório, principalmente os obreiros desta casa, a obrigação de estar aqui, lembrando aos obreiros da casa, culto de Santa Ceia é dia de fazer jejum e também dia de trazer o alimento não perecível. Traga um alimento para que a gente possa estar montando cesta, para estar levando aí aos necessitados e estar levando na casa de recuperações. Nós temos aliança com uma casa de recuperação junto com o nosso amigo pastor Diego, e também agora vamos estar com uma aliança. Hoje eu disse, na hora que eu tive a oportunidade, que eu estava bem feliz com Jesus por alguns motivos, e um desses motivos, ontem nós estivemos ali vendo Marcelo, para a glória de Deus. Marcelinho está bem para a graça de Jesus, está lá na casa de recuperação. Por isso que nós pedimos alimento, que nós temos que montar a cesta para mandar para lá. Nós temos que mandar lá, tem bastante gente lá. Sabemos que Deus está tratando, Deus está cuidando deles lá, e sabemos e temos convicção que vão sair de lá para a glória de Jesus, convertido pela palavra de Jesus. Amém? Marcelinho falou para nós lá que estava até falando de Jesus para algumas pessoas lá que vão chegando, ele já vai pregando, já está dando lugar, está pregando lá. Vai sair de lá, eu quero ver ele vem com historinha que ele vai pregar aqui, que eu vou pegar ele de cabo de vassoura. Mas mandou a paz, isso, o pastor José Carlos mandou a paz para toda a igreja, está bem, está feliz, estamos contentes porque vemos que o Senhor está trabalhando. Quero desde já ser grato a todos os irmãos que jejuaram pela vida do Marcelo, tá bom? Então peço, pastor, mas pode parar? Não, continue, irmãos, continue, e agora aumenta aí, apresenta aqueles homens que estão dentro daquela casa de recuperação junto com ele, e tem mais casas de recuperações aí que estão, tem gente aí se recuperando, se recuperando para sair desses vícios que o inimigo coloca na sua vida. Mas sabemos que o Senhor é maior e é capaz de fazer coisas muito mais além do que nós imaginamos, e o infinito. Sabemos que Deus é especialista em realizar coisas impossíveis. Amém? Amém? Então se coloque sobre os seus pés. Vamos restaurando. Eu esqueci de dar algum anúncio? Não? Os obreiros desta casa, alguém tem alguma informação? Cenária Rosângela? De nenhum deles? Pastor José? Ausência, então só me passaram. Vão passar só da avó, que devido, os irmãos sabem que devido ao tempo, começa o tempo de um dia um pouco. A irmã Maria, devido a nós ter ido lá ontem, ela também teve que ir médico hoje cedo, e ela estava um pouco na correria. Ela tinha nos avisado que hoje talvez ela não conseguiria estar presente, então nós já sabemos também. Pastor Josivan, missionária Bruna, hoje também está de folga. Pastor Josivan, missionária Bruna, Renata, mais quem? Esses obreiros não me deram nenhuma informação da ausência no culto, tá bom? Então, depois, se estiver na live, já me providencia, me procure, para me saber o motivo e a ausência da sua falta no culto. Amém? Amém. Então, oremos a Deus. Quero louvar a Deus. Deus continue abençoando a vida da nossa irmã Diaconisa Carol. Que Deus continue te usando. Se preocupe, não, que nós chamamos mais vezes. Nós mais chamamos. Nós vamos pregar mesmo, tá bom? Dá lugar na terra, tá? Em nome de Jesus. Oremos a Deus. Deus Pai, bendito de amor e graça, Senhor Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai amado, Pai querido, desde já eu quero ser grato a Deus por se fazer presente dentro desta casa. Obrigado, Deus, pela tua presença. Obrigado, Senhor, por o Senhor se derramar uma glória sobre nós. Deus, continue abençoando o teu povo, continue em especial, Deus, abençoando a tua filha, Diaconisa Carol, meu Deus e meu Pai, toda a tua família. A tua filha ministrou a tua palavra, Deus, derrama a bênção, derrama a porção dobrada de bênção sobre ela, sobre a família. Continue guardando ela, a casa dela. Continue, meu Deus e meu Pai, prosperando sobre a vida deles as tuas bênçãos. Pai, eu também quero lhe pedir pela vida dos irmãos que aqui estão, Senhor. Abençoa os teus filhos que estão presentes a esta casa. Derrama a bênção, dá a vitória, Pai amado, Pai querido. Eu sei e tenho certeza que o Senhor falou ao coração de cada um. Deus, eu quero lhe pedir, Senhor, que o Senhor leve os teus filhos em paz, guardando
Senhor, como eu sempre te peço e como já foi dito na ministração, ó Deus, não dispersa o seu povo de mãos vazias, mas que eles saiam daqui tocados pelo teu santo e bendito Espírito. Isso é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Meus irmãos, aos irmãos que gostam de pedir oração para o pastor José hoje não vai estar orando. Eu e o pastor José temos um assunto para estar resolvendo, então eu vou pedir para o diácono Valmir, juntamente com a diaconisa Luciana, ficar aqui na frente, tá bom? E os irmãos que pedirem, que querem oração, vai estar o diácono Valmir juntamente com a diaconisa Luciana. Amém? Amém? Então, amém. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a nossa irmã. Que Deus continue só desta maneira. Eu aprendi com a irmã um pouquinho hoje. Olha, deixa Deus te usar. Tem que estar de bom tamanho, em nome de Jesus. Deus te abençoe, bem. Que Deus abençoe a mãe dela. E que Deus abençoe toda a igreja em nome do Senhor Jesus. E todos, por favor, a nossa irmã ali também. É um prazer rever, irmã. Em nome de Jesus. Manda a paz da tua mãe, tá? O novo lá, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Todos, por favor, assim, a nossa irmã lá atrás também, manda a paz para o nosso colega lá no Bahia, em nome de Jesus, tá bom? Todos, por favor, assim, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos hoje e sempre, todos dizem. Amém! A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. E a paz do Senhor Jesus, que o Senhor leva cada um de nós em paz, ficando em paz e voltando em paz, em nome de Jesus. Uma salva de palmas.